essa imagem aqui. Pera aí. Ó, aqui é o pessoal dando coletiva, tem várias desse tipo aqui, tá? Agora todo mundo tá abrindo coletiva de imprensa. Se você observar essa imagenzinha aqui, não consigo aumentar mais do que isso, tá? Tá no máximo aqui. Mas se você observar essa imagem aqui, ela vai ficar repetindo essa imagem do lado do cara falando aqui, tá? Do lawmaker, né? Deve ser um tipo equivalente a um vereador ou um deputado estadual, tá? Eu vou... Aqui tá traduzindo. Ó, veja essa bolinha aqui de luz, ó. Reparou ali, ó? Repara na bolinha vindo ali, ó. Vai vir uma bolinha de luz e ela vai entrar no drone. Olha lá, ela vai fazer a... Eles estão filmando. Ou não, na verdade acho que é mais uma estrela aqui, né, no mesmo. Parece que ele passou debaixo de uma estrela. Eu tive essa impressão vendo pela televisão, mas olhando pelo computador agora não é, tá? Então parece que ele passou por uma estrela, mas aqui a gente tem um desses drones sendo filmados. E aqui, essa aqui é uma das coletivas que eu mencionei, tá? Esse vídeo aqui é muito bom. Quer ver um vídeo que é muito bom aqui, ó? Eu acho que é esse... Peraí. Não, esse daqui foi o que você me mandou. Tá, eu vou... Pode ir falando aí que eu vou localizar ele aqui. eu vou lá no lugar lá. Beleza, para mostrar, né? Deixa eu pegar aqui, ó. É um vídeo que eu vi aqui nesse canal News Nation. Deixa eu olhar aqui fora primeiro. Enquanto isso, eu vou localizando aqui. Tem um vídeo específico... Não, acho que não é do News Nation, não. É do outro canal, do Fox. Eu acabei dele apagando. Eu tinha deixado ele separado aqui para mostrar, mas eu já vou localizar ele agora. Quer ver? Espero, né? Não, é daquele mesmo, é do News Nation, tá? É do News Nation. Deixa eu só localizar. É uma entrevista que eles fizeram hoje, inclusive, tá? Onde algumas pessoas conhecidas do jornalista... É aqui, ó, esse vídeo aqui, ó. Mystery Drones Banfield. A Refrisol da propaganda aqui, tá? Deixa eu só pular ela aqui. Esse vídeo aqui, Mystery Drones, Banfield Experts Spot Craft in 3 states, né? Então, capturam, né, a aeronave em 3 estados, tá? E aqui ele começa falando o seguinte, tá? Esses 3 caras que ele vai entrevistar são pessoas que ele conhece, o jornalista. Essa mulher é uma autora, né, de um livro que já tinha aparecido ali na televisão, tal, onde ela fala sobre serial killers, né? Então ela estuda, né, sobre a mente dos serial killers. Esse cara aqui, que se eu não me engano ele é um oficial ali, um policial, tá? E esse outro cara aqui que também é um autor, né, que é especializado em linguagem corporal, tá? Então você vê lá, ele, pelo jeito ele é youtuber também, ele tem ali a plaquinha do YouTube, tem ali, né, o lance dele de body language, e tactics, né, táticas de linguagem corporal, e eles vão mostrar as filmagens que eles próprios fizeram, tá? Durante esse vídeo aqui, é um vídeo de 14 minutos, né? Enquanto o Sniper One vai se deslocando ali, para onde ele está indo, tá? Eu vou mostrando isso daqui. Os 2 primeiros, que é esse de azul e a mulher, tá? Que tá aqui, eu vou deixar passando a legenda aqui. Deixa eu ver se ela tá... tá traduzida já a legenda, tá? Basicamente ele vai primeiro começar falando uma coisa que muita gente está falando. Pô, por que não estão investigando, não estão fazendo... É absurdo, o governo federal fala pra gente, não, isso não tem perigo, mas ele fala, como assim não tem perigo? São drones não regulamentados, desconhecidos, que ninguém sabe o que passam pertinho de nós aqui, e a gente tem que se contentar com essa resposta que o governo federal nos dá. Não, fiquem tranquilos, não é nada demais. Não oferece risco. Enfim, né?
Então, ele filmou esse daqui, tá? Então ele está mostrando a imagem que ele capturou. Essa daqui, ele diz, eu tenho uma casa no condado de Monmouth, tá? E aí, o que ele fez? Ele chegou em casa, deixa eu aumentar aqui, ele chegou em casa e viu esses objetos, começou a filmar, né? E aí ele ligou para um amigo dele que trabalha, que é um cinegrafista, enfim, ou fotógrafo, traduziu como fotógrafo, mas eu entendo que seja um cinegrafista, né? E chamou o cara para filmar. E foi ele lá, mais algumas pessoas, e eles ficaram filmando, e filmaram, assim, por um bom tempo, na verdade, esses e outros objetos. Vimos dúzias e dúzias dessas coisas, ele falou. E eles não se parecem com nada que você já viu antes. Tenho certeza. Enfim, deixa eu colocar aqui ele overhead like tonight. They did fixed wing aircraft. They had multiple, blinking lights. Eles têm múltiplas luzes brilhando They e tal. did not look anything like a plane, because there's plenty of planes flying overhead like tonight. E não parece nada como um avião, né? Tem vários aviões voando aqui hoje. They're not here. E eles não estão, né? Não são eles, né, no caso. We're seeing just planes. Last night was totally different. They look creepy. And they move at a different pace. Ele fala, eles parecem estranhos, creepy, eles se movimentam de uma maneira diferente, né? Enfim. We tried to even follow a couple. They went off in the distance and disappeared. It's completely rewired my brain on this topic. Então ele fala que eles se movem de uma forma diferente, num ritmo diferente, né? And I'm a believer, and we need answers. Ele falou que a gente precisa de respostas, né? We don't have answers, and we need someone to step up and say, here is what's going on. E nós precisamos que alguém venha e fale, é isso aqui que está acontecendo, é isso que está acontecendo. Bom, basicamente daí ele vai contar essa história, vai mostrar esse vídeo aqui que ele filmou, tá? Por que a qualidade tá ruim assim? Porque ele deu zoom, né? Evidentemente, aqui tá com bastante zoom à noite, então, essa câmera aqui não parece ser uma câmera perfeita, né, para fazer essa filmagem, com a lente perfeita, iluminação, tá filmando o céu de noite, né? Eles aparecem mais à noite, mas é algo diferente, né? Você vê que é alguma coisa diferente. Beleza. Aí entrou, beleza, tem esse vídeo aqui, tem bastante, né? Enquanto eles vão conversando, ele vai passando essa imagem aqui, ó. Aí quando você chega nesse ponto aqui, você vê que ele tem um formato semelhante de um avião por baixo, né? Parece que até lembra aquele formato do Shahed 136 do drone iraniano, de fato, né, que a Rússia tem utilizado na Ucrânia, nesse formato triangular aqui. Só que ele tem todas essas luzes aparecendo, eles não conseguem acompanhar, não conseguem derrubar, usando sistema antidrone, diferente de um Shahed 136, né, que é derrubado frequente todos os dias na Ucrânia, com sistema de guerra eletrônica, que é tipo uma arma apontada, né, para o drone, ou quando eles derrubam. Enfim, e é isso, né? E aí tem, beleza, então esse aqui é um, vamos ver o próximo. Aí entra essa mulher, e ela fala a mesma coisa, basicamente, ela confirma o que ele fala, que ela também viu, essa outra autora, né? Ok, então ela fez, deixa eu só passar aqui. Beleza, e ela fez, parece que ela fez essa imagem aqui, ó, agora. Não. Ela só confirma também que ela viu, não sei se ela chegou a mandar, se apareceu a filmagem dela aqui, nesse caso, deixa eu ver. Ah, não, aqui é ele falando ainda, né, o de azul ali. Tá. Deixa eu colocar baixinho aqui. Mas você vê que o pessoal tá bem... você vê que o pessoal tá bem assustado, né? Empolgado ali com a situação. Agora, esse cara aqui é mais interessante, né? Que ele vai falar. Ou que ele vai mostrar. A similar experience tonight, actually. It started last night.
we were hearing about them in New Jersey, and suddenly we're in eastern Pennsylvania. It's as if they migrated over. I called a couple of friends. Pessoal, eu só para evitar algum problema, não sei como é que é a questão de direitos autorais aqui, né, em relação a essa News Nation, eu vou diminuir a tela, tá? Bom, eu acho que do jeito que tá aqui não vai ter problema, mas se tiver, daí eu vou ter que cortar essa parte, tá? Só para avisar. Caso depois se eu for assistir não aparecer nada aqui, porque eu tirei essa parte, enfim. And we were texting each other as we were all of us seeing them in different areas. And the one tonight, I saw one going west. It was red Para quando você chegar aí, pode me avisar aí, tá? blinking lights like this one. Another one was coming toward it from the west going east. And then the westward one suddenly turned around and went into formation with the one going east, turned green. The lights turned green. Tá falando dos drones voando em formação. Agora eu vou passar até esse último cara aqui, né? In Tennessee. So you're in a different area where we haven't heard as much about this. Tell us about your sighting. Mine's different than your all's. Mine's a lot different. Mine don't look like what you're showing there at all. Bom, ele tá numa área diferente, né? Pelo que foi dito agora, ele tá no Tennessee, tá? And around the ring, it's got little lights on it, and the light is spinning. And on the video that I sent you guys, you can see that at first before I zoom in on it, because when I... Então ele falou que ele viu uma coisa totalmente diferente, que não tem nada a ver com isso daqui, tá? Que tem anéis, né? Com anéis em volta dos anéis as luzes se acendem. Zoom in, it gets all blurry, and it looks like it's e a luz parece que está girando, e ele gravou essa filmagem aqui. changing shapes, but it really... É importante que a gente veja. Closely, you'll see how there's a thing spinning around it, and so I don't know what. Mine didn't look like a plane at all, and I saw like 30 of them all together. Yeah, that thing right there. Bom, olha que interessante. Ele fala assim: você vê o negócio girando ao redor com uma luz que muda de cor, luz brilhante, e de repente eu olhei ao redor o que parecia ser uns 30 em volta, e você vê os pontinhos ao redor ali, realmente, né? Uma formação gigantesca, um deles mais forte. Veja os pontinhos aqui, né? Então. That was the first one. I believe that was the first one. And when it scooches in, you can sort of see that. You can sort of see there's something spinning around it. Yep. But it's hooked to it. It's like a ring. It's so hard at night to video these things. I mean, that's the thing. It's like no matter, it looks so distinctive in person, and then you look at the video, even with our new iPhones, it's just, you can't really capture it. But are you sure it wasn't a plane, Scott? Because sometimes it's hard to tell. Ele falou assim, né? A gente às vezes não pode discernir muito bem quando a gente capta de um telefone, de um iPhone. Ele fala: você tem certeza que você não estava filmando um avião, Scott, né? O nome dele. Positive. I think all three of your guests tonight, we're all professional observers, and that's... eu acho que às vezes parece difícil dizer, porque nós não somos observadores profissionais. It's one of the things that we check out. What does it sound like? What does it look like? What is it doing? What does it sound like? And that had no sound at all. And there were, at one point, there were 5 when I after I saw this one, and there were 3 up in the by themselves, and there were 2 ahead of it that came. Ele fala que assim, realmente não era um avião, né? Tinham mais alguns em cima, tinham 3, de repente tinham 5. Past those. And then as they went on, the other 3 started following that one. Then they split up. E daí alguns começaram a segui-lo, de repente eles se separaram, né? And I got video of where there's one there in different sections of the front yard and the backyard. You could see them through. Enfim, eles estavam em diferentes locais, diferentes seções, um no jardim, outro no quintal, né? The trees. E há alguns entre as árvores. Ele está falando dessa filmagem que ele fez quando ele percebeu isso, né? Então... Aguentei. Conseguiu chegar aí? Eu não estou vendo, olhando a parte do... eu vou fazer um... Vou botar o tripé aqui, aguentei. Beleza, vai fazendo aí. Olha só, olha isso daqui. Olha isso daqui embaixo. Pera aí, deixa eu tirar a legenda aqui da frente. Olha nesse ponto aqui, ó. Presta atenção nesse ponto aqui, nesse buraco entre as árvores. Percebeu? Olha a velocidade que essa luz vai se aproximar dessa daqui, tá? Se fosse uma estrela, estaria muito rápida, concorda?
Mesmo um avião não é normal nessa velocidade, nesse ritmo aqui, né? Perfeito? Então, é realmente diferente. Aí voltou para outra filmagem feita por esse cara de azul aqui, tá? Agora. Bom, então, aí ele diz, aí botaram escrito aqui, ó, not a threat, né? Não uma ameaça, né? Mas também não identificado, né? Também não disseram o que é, né? Basicamente. Não é uma ameaça, mas ninguém identificou o que é. Então a gente tem que acreditar, eles reclamando, né? Basicamente, que o governo diz, não é uma ameaça, fique tranquilo, enquanto passam esses objetos por cima da minha casa aqui, às vezes voando sem parar, todo mundo falando sobre isso, e o governo federal diz, não, fica tranquilo que nada vai acontecer, pode ficar sossegado. Então já é isso que eles estão falando. O próprio apresentador aqui, o repórter aqui da esquerda, aqui de cima, fala isso também, né? Então é realmente algo inusitado, né? Nós nunca vivenciamos uma situação como essa, na verdade, na história recente, pelo menos com esse grau de tecnologia que nós temos hoje, onde todas as emissoras ali, o país inteiro falando sobre isso, simplesmente os Estados Unidos. Então, é algo assim que não é comum, né? Vamos dizer assim, vou voltar nesse daqui, né? Então você vê que é um drone diferente, né? Eu mostrei vários na live de ontem também, capturas diferentes. Evidentemente, alguns podem ser falsificações, né? A gente não tem como ter certeza agora sobre tudo, e nem dá tempo também de ficar tentando fazer análise, e eu também não sou especialista em análise de imagens, né? Eu estou mostrando aquelas que estão sendo mais compartilhadas lá e que me chamaram mais atenção, né? Que eu vejo assim como algo, isso aqui está muito estranho. Então você tem algumas que parecem drones realmente e outras que não tem nada a ver com drones, que parecem outra coisa. Isso leva a gente a fazer uma série de levantar uma série de questões. Por exemplo, e se começaram a aparecer esses objetos estranhos no céu, e de repente o governo levantou seus drones secretos ali, de programas secretos que ele detém, pode ser de engenharia reversa ou de alta tecnologia, mais avançado e secreto, para dar tirar o foco, tentar tirar a atenção desses outros objetos que são muito diferentes. É uma possibilidade, tá entendendo? Lá, aqui, ó, tá? Então, são possibilidades, né, que nós temos. Deixa eu voltar aqui com o Sniper, ver como é que tá lá, se ele tá instalando ali o... Ah, não, beleza, ele deu uma saída ali, ele tá instalando o tripé ali da câmera, tá? Pessoal, quem estiver acompanhando, deixa o like, por gentileza, tá? Deixa o like, por gentileza. Quem estiver chegando na live, tá? E deixa eu voltar aqui. Tá? São, assim, hoje tá pipocando nos Estados Unidos imagens como essa daqui, ó. Políticos dando entrevistas coletivas. Estou mostrando uma aqui, tá? Tem outra aqui, ok? Esse cara vai falar, depois essa mulher aqui vai falar, tá? Ou são funcionários públicos, ou são xerifes, ou são vereadores, ou são deputados, tá? Ou são pessoas ali de um certo alto escalão ali na cidade ou no estado, né, que estão falando, e todos estão falando a mesma coisa, e reclamando e querendo que o governo exponha. E aí isso me leva a questionar também, fazer outros questionamentos aqui, tá? Por exemplo, aqui outra entrevista, né, coletiva também, né, massiva invasão de drones, tá, 6 horas atrás, dizem, ou melhor, oficiais de New Jersey dão atualização dos drones sobre New Jersey, tá? Então, veja,
tá todo mundo comentando isso, basicamente. Ó, aqui é o caminhão, aqui o trailer, né, do xerife ali da cidade, enfim, que tá dando entrevista agora, aliás, né? Você vê que é o xerife ali dando entrevista, tá? Ou pelo menos é um oficial, né? O vestido de farda ali, ou de um uniforme da polícia, não sei exatamente aqui agora, mas ele falou depois de um congressista, ok? Ele falou após o congressista. Deixa eu ver aqui. County and local, we don't have that tech, we don't have the authority to even take one of these down. Right? Ele fala assim, ó, que nós não temos essa tecnologia e nós nem temos a autoridade, ao xerife, ó, a blusa dele, ele tá escrito xerife, para derrubar essas coisas. Tá. Our federal government right now, because of those laws, as Congressman knows, is the only way that we're going to get resolved to these issues today. Então, essas leis são a única forma, né, o único caminho que a gente tem para resolver essa questão hoje, basicamente. As leis, eles estão pedindo para o governo federal, deixa eu voltar um pouco mais, tá? Ó, não só isso, temos que continuar e insistir no fato de que o governo federal agora, por causa dessas leis que os congressistas aqui conhecem, que nós vamos conseguir resolver, né, essa situação, essas questões. Eles são os únicos que possuem a tecnologia, eles são os únicos que possuem a lei. E os únicos que podem entrar aqui e identificar as fontes desses objetos, né, da onde eles vêm. Because again, at the state level, county and local, we don't have that tech, we don't have the authority. Então olha o que ele fala, porque no nível estadual e de condado, nós não temos essa tecnologia e nós não podemos fazer isso. E de fato, tá, pessoal, os Estados Unidos tem essa característica, né, que é muito maior a distância que a gente tem aqui, por exemplo, da polícia municipal, né, que tem lá, e estadual, para o exército, tá? ou a inteligência, ou o Departamento de Defesa, o Pentágono, né? Os Estados Unidos tem esse distanciamento muito grande. Aqui não tem tanto. Tá? Aqui a gente tem um sistema de defesa que ele é mais ou menos próximo. A gente tem a polícia militar, na verdade, a polícia é militar, né? Então é mais ou menos equiparado ali o nosso nível entre exército e polícia. Tá, de nível de armamento, até porque tem muita criminalidade no Brasil, uma criminalidade muito mais organizada do que nos Estados Unidos. Então as polícias aqui, elas obrigatoriamente elas têm que ser muito bem equipadas para poder entrar em operações, enfim, em morros e comunidades, pontos dominados pelo crime organizado, né? Demora. E lá, pode falar, Sniper. Só concluindo aqui, e lá você tem uma diferença muito gritante entre o municipal, acho que o Sniper poderia falar também sobre isso, né? As leis locais aí, municipais, as autoridades locais e municipais, realmente elas não têm comparação com o que o Departamento de Defesa Federal e enfim, do Pentágono e as Forças Armadas aí nos Estados Unidos possuem, né? Então nem autoridade para isso eles têm, eles não podem sair derrubando, né? Isso que o xerife está falando aqui, pelo menos, né? Sem o aval ali do Departamento de Defesa. E tem sentido isso, se você parar para pensar, pode causar algum incidente diplomático, pode acabar, enfim, tendo várias repercussões isso, né? Apesar que, pela lógica, não teria muito nexo, né? Deveria ser permitido, né? As autoridades locais ali abaterem, vamos dizer assim, um drone que se aproxima, ou pelo menos a própria base, né, militar, abater um drone que se aproxima de uma base militar, de uma instalação de segurança.
de uma instalação de segurança. E não está acontecendo isso. Então o xerife mesmo está falando isso aqui, tá? Pode falar, Sniper. Vamos ver se dá. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui a gente. Deixa eu tirar aqui. Imagem. Tá. Então agora, ó, a gente está junto lá filmando os céus de Nova Jersey, né, junto com o Sniper One ali. Que, na verdade, ele que está filmando, né? A gente só está mostrando aqui. Aproveitar aqui Poxa vida, tão difícil fazer com uma mão, entendeu? Uma mão é... Aí. Se eu consigo... A Lua. Que câmera é essa que você está utilizando? Essa é a Nikon. Essa é uma P1000, né? P1900. Você vê que é uma senhora câmera, né? Olha só como ela consegue captar os detalhes da Lua. Tá? É difícil de eu... Mas eu consigo posicionar melhor aqui, peraí. Perfeito, fica tranquilo aí. Vai ajeitando aí que a gente vai conversando aqui, né? Então... Aí. Tá no mato aí, cuidado com os lobisomens aí, lua cheia aí, né? Tranquilo. O pessoal acha que é brincadeira, mas vai brincar no mato lá, numa lua cheia aí, pra você ver no meio do matão mesmo. Quem mora no interior sabe que não é brincadeira isso. Quem mora no mato mesmo. Tem algumas coisas bem estranhas aí, né, que não são exatamente discutidas, exceto no folclore e nas lendas, né? O Pedro Lima falou aqui, né? Quando era para os militares, né, os milicos entrarem em ação, eles não fazem nada lá nos Estados Unidos, né? Evidentemente. Então, a hora que assim, não adianta nada. Os caras têm o melhor departamento de defesa do mundo, e na hora que começa a aparecer um monte de objetos sobrevoando as casas numa cidade, numa região importante, né? Nova Jersey fica ali do lado de Nova York, né? Fica 15 minutos. Então, aqui se cai uma bomba nuclear aqui, essa região que eu me encontro aqui pega fogo, sobra nada. Então, e por isso que os caras estão falando. A gente falava depois do 11 de setembro, todo mundo falava assim, primeiro, se você vir alguma coisa suspeita, né, diga alguma coisa. If you see something, say something. Esse era o slogan da campanha contra o terrorismo dos Estados Unidos, que os Estados Unidos fez para conscientizar a população, né, depois do ataque do 11 de setembro. Agora, no entanto, é diferente assim, não. Se você disser alguma coisa, fique tranquilo, nada vai acontecer. Se você vir alguma coisa, né, se você observar alguma coisa, fique tranquila, take it easy, relaxa, não é nada demais. Então, você fazer esse tipo de abordagem ao nível federal para uma população que viveu uma série de situações relativas a ataques, atentados, né? Teve vários, teve o 11 de setembro, teve a maratona de Washington, né? Não é de Washington. Onde é que foi aquela maratona mesmo que teve a situação lá também? Que virou até filme. Acho que é Washington, não foi? Não é de Washington. A maratona... Enfim, mas vocês entenderam, né? Acho que deu para entender, né, pessoal? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou trocar agora, eu vou pegar o Night Vision. Agora você vai ver a diferença tanto de estrela que a gente vai observar. Então, ele não é um drone, ele continuar falando que eu vou trancar meu áudio. Dá um tempo que eu vou trancar o áudio, a gente... Só para eu colocar o Night Vision agora. Continue, segue aí. Tá. Então, uma coisa interessante. Então, veja, a gente tem isso, o governo diz, não,
Relaxa, não é nada demais. Fique tranquilo, nada vai acontecer. Aí o cara vem lá, um republicano, que é a oposição ao governo Biden, e fala, não, foi o Irã que está fazendo isso com apoio da China. Ou melhor, o Irã está fazendo isso com tecnologia chinesa. Não, assim, só que eu não acho que tenha anexo isso, mas ele diz, eu recebi isso de fontes do altíssimo escalão, fontes muito confiáveis, né? Ele disse isso, Jeff Van Drill. Tá? Imediatamente o Pentágono se manifestou e falou, não é isso, oficialmente. Não é isso, isso aí é absurdo, não tem nada a ver. Tá? Fiquem tranquilos que não é isso. Quer dizer, se eles sabem que não é isso, então eles sabem o que é. É isso que as pessoas estão falando nessas entrevistas coletivas. Tá? Basicamente. Como assim? Não é o Irã? Beleza, mas então o que é? Porque está passando perto da minha casa, eu estou vendo da minha casa. Estou vendo 10, 20, 30 às vezes. É isso que as pessoas estão falando. Percebe? Então, é por isso que é uma questão muito intensa. Por outro lado, isso tem todo um aspecto. Veja, nós estamos prestes a ter uma mudança, uma transição de governo nos Estados Unidos. Está saindo uma ala da polarização política, que lá é bem intensa, bipartidarismo, né? Tem mais partidos, evidentemente, mas sempre fica entre republicanos e democratas a eleição. E está extremamente polarizado. Tá extremamente polarizado. Está pior do que foi aqui na eleição entre Lula e Bolsonaro. Tá mais intenso a situação lá. Pode ter certeza disso, tá? Pelo que eu tenho visto nas notícias, nas redes sociais, o pessoal se odeia, basicamente, republicanos e democratas lá, né? Aqui também, mas é menos. É uma parcela, a parcela que está sofrendo essa influência política da população é uma parcela menor do que lá. Tá? Por exemplo, uma questão. Estados Unidos, o voto é facultativo, não é obrigatório. Aqui no Brasil, o cara sendo uma ameba política ou uma pessoa que tem um posicionamento firme, ele é obrigado a votar. Lá não. Lá é opcional. Então isso leva as pessoas a se engajarem mais. Percebe? Porque não é uma obrigação. Você realmente tem que se engajar para fazer acontecer a coisa.